Olá, eu sou a Jéssica Sobrinho e esse é mais um Longevidade por Inteiro. Bom, para além das ações específicas de cada profissão, a gente vai também trazer alguns temas, como eu já falei nos vídeos anteriores. Esses temas, eles são muito importantes para a gente compreender como que a gente está vivenciando esse envelhecimento e como que está sendo estudado isso, né? A gente tem hoje inúmeros pesquisadores que vêm contribuir para que a gente aprenda mais sobre cada fase desse envelhecimento, sobre cada questionamento, sobre cada tema que está emergindo, porque afinal esse é um fenômeno muito novo, né? Então eu gostaria de convidar vocês para pensar hoje sobre um tema muito interessante. O nome dele é edaísmo. Vocês já ouviram falar disso? Então, o edaísmo, ele como vários outros preconceitos, ele é o preconceito contra o passar dos anos. Exato. Culturalmente falando, a gente tem preconceito com as pessoas que têm uma faixa etária mais alta. Olha que coisa, né? Isso já tem um nome, isso já tem estudos sendo feitos sobre isso. E eu gostaria que vocês compreendessem um pouco melhor sobre esse assunto. Afinal, pode ser que muitos de vocês estejam passando isso em casa hoje. Por causa da nossa quarentena, as pessoas estão tendo que contactar seus parentes mais idosos, cuidar melhor deles, ter uma atenção ainda mais especial do que a nossa do cotidiano, e isso pode gerar alguns conflitos, não é mesmo? Então eu gostaria de trazer uma convidada hoje para falar sobre isso. E a gente pode até mais para frente trazer um pouco mais sobre a melhor forma de conversar com esse nosso idoso para que a gente enfrente esse momento de uma maneira um pouco mais leve, tá bom? Então vem com a gente. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre a longevidade e o idoso na sociedade. O aumento da expectativa de vida em vários países é um fato. Então, diante disso, desse tempo a mais, como melhorar a vida dos idosos na sociedade? É, Existem necessidades como a ampliação da participação política dos idosos, em conselhos municipais, por exemplo, aumento de espaços de convivência e de lazer, efetivações de leis de proteção à pessoa idosa, etc. Ou seja, são muitas as demandas que essa nova vida exige, né? Esse novo tempo, mas tem entraves para a implementação dessas demandas. Então, o primeiro aspecto que eu acho que a gente deve pensar e levar em consideração, nós temos que desconstruir os velhos preconceitos, posturas ultrapassadas, que vê o idoso como uma pessoa improdutiva, que deve ficar em casa. Esse preconceito, né, da idade, do envelhecimento, eles negam a possibilidade de enfrentamento, de pesquisas para as doenças degenerativas, diminui a autoestima das pessoas idosas, né, fazem com que se omitam idades, haja bastante preconceito e violência também. Então, assim, as necessidades estão aí, mas a primeira coisa é a gente levar a desconstrução desses preconceitos, desses entraves sobre o próprio envelhecimento. E aí a gente vislumbrar o que muita gente já está fazendo hoje, já é a nossa realidade. Que os idosos estão trabalhando, estão viajando, têm trabalho, e que todo aquele conhecimento dele tem valor e tem sentido. Então, a partir daí da gente começar a refletir, ter novas posturas,
novos diálogos e novos discursos sobre o envelhecimento, é que nós vamos conseguir dar um passo à frente, nessa expectativa de vida aí. Então, isso aí nós damos o nome de edaísmo, né, todo esse preconceito, e que é o primeiro e grande obstáculo que nós temos ao falar da longevidade e do idoso na sociedade. Espero que a gente possa refletir um pouquinho sobre isso e tomar novas atitudes e novas posturas. Um abraço, até mais. E aí, pessoal, gostaram desse novo tema, edaísmo? O que acharam? Bem diferente, não é? Olha o que a gente está tendo de estudo sobre esse novo processo de longevidade. A gente precisa compreender, para além do preconceito com o envelhecimento, na verdade eu parto do princípio de todos os preconceitos. A gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com as diferenças. É normal, é essencial que sejamos diferentes. Então eu penso na necessidade de cada um acrescentar aquilo que é único de cada um. E o envelhecimento não precisa ser diferente disso, né? O passar dos anos, eu acredito que ele acrescente um reforço da sua essência, um reforço das suas escolhas. E isso é difícil, né? Quanto mais fortes são as nossas escolhas, mais difícil é ceder. Então, eu estou falando do ponto de vista do idoso, mas eu também posso falar do ponto de vista de qualquer pessoa que, com o passar dos anos, ela faz opções, ela faz escolhas firmes do modo de que ela não gostaria de abrir mão, né? E aí, mais uma vez, a gente entra na dificuldade das relações, do aceitar o diferente. E aí, o edaísmo, ele traz muito disso. Então, para a gente lidar melhor com esse passar dos anos, a gente primeiro precisa aceitar o diferente, compreender o diferente, achar formas de lidar com o diferente no nosso dia a dia. Então, se eu faço uma atividade um pouco mais rápida, se eu raciocino um pouco mais rápido e o idoso que convive comigo tem uma lentidão, uma dificuldade de atenção a todos esses estímulos que a gente recebe no dia a dia, a gente precisa compreender isso melhor para a gente conseguir viver melhor, tá? Então a gente pensa em edaísmo, a gente pensa em cultura, a gente pensa em sociedade e a gente pensa sim em envelhecer melhor. Gostaria que vocês se manifestassem, se gostaram do nosso tema, se vocês tiveram alguma dúvida, se gostaria que a gente aprofundasse mais. Vai ser um prazer estar aqui com vocês, como sempre. E não deixa de curtir a nossa página, não deixa de acompanhar. Esses vídeos estão todos no nosso canal do YouTube. Não deixe de compartilhar com as pessoas que você acha que seja interessante conhecer isso. Então, prazer e a gente se encontra em breve.